Estamos iniciando. Uhum. Apareceu para mim, ao vivo, seu canal. Ok. Então, já estamos ao vivo. Vou transferir aqui. Nossa. Deixa eu só criar aqui. Eu abri aqui a sala no clube. Já abriu lá também, né? Deixa eu ir. Abri aqui. Ok, já estamos aparecendo ali, né? Já Glória a Deus. estamos ao vivo. Estamos ao vivo aí. A graça e a paz para todos, né? Estamos começando ao vivo aí esse momento, esse tempo aí de aprendizado com Deus. Meu abraço ao pastor Jean Lemuel, que graciosamente, educadamente, honradamente, topou fazer esse tempo aí de aprendizado de um assunto tão antigo e tão atual, que preocupa tantas pessoas, sejam elas, né, envolvidas diretamente com Deus e também as não envolvidas diretamente. Todas elas, de alguma maneira, têm muita curiosidade desses assuntos, né? Então, hoje nós vamos estar aqui exatamente para falar um pouco sobre isso, né? Dar uma introdução nesse assunto. Então, eu quero cumprimentar o pastor Jean. Pastor Jean, Boa noite a todos. Rapaz, a gente está fazendo um teste aqui na sala do Clubhouse, mas para quem queira acompanhar. Deixa eu fechar aqui o microfone. Bom, eu vou tentar aqui transmitir a voz do pastor Adilson. Mas para quem quiser acompanhar a transmissão, vai no canal do pastor Adilson. Nós estamos fazendo a transmissão por lá, direto no canal do YouTube dele e também pelo Clubhouse, tá? Então talvez o som esteja não tão bom aqui, porque eu estou acompanhando o som do microfone aqui, para não dar microfonia. Estou capturando o som do fone de ouvido. Mas eu quero cumprimentar a todos. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho. Agradecer a vida do pastor Adilson, que eu conheci aqui através do Clubhouse. Nós estávamos falando sobre o relógio, sobre a semana. E são dias propícios para isso, né? São dias que nós estamos vivendo. Para aqueles que buscam entender um pouco mais sobre que dias nós estamos vivendo, nós vamos destrinchar aqui um pouco sobre o livro de Daniel. Para quem quer entender Apocalipse, precisa ler Daniel. Não tem como, uma coisa está conectada com a outra, né? Daniel foi privilegiado por poder ter a visão e a revelação dos nossos dias e além daquilo que está aos nossos dias, ao nosso alcance. Então, para os irmãos aí que quiser clicar lá no YouTube, eu recomendo. Vai no YouTube, eu vou colocar aqui um link na bio. Isso aí, pastor Adilson. Fica à vontade aí. Bom, gente, vamos começar, né? Um assunto muito complexo, difícil. Nós vamos dar umas pequenas pinceladas hoje. O Jean acabou de dizer que esses assuntos são todos interconectados. Se você começa a estudar Gênesis, depois você começa a estudar Apocalipse, depois você começa a estudar Daniel, se você conectar também com o profeta Isaías, aí você conecta com com os outros profetas menores, com Ezequiel. Olha, é muita coisa conectada na palavra de Deus. Então, eu vou começar introduzindo, claro, eu tenho quase que certeza que nós teremos que fazer outras salas, porque não dá para falar tudo no mesmo dia, é muita coisa. E hoje nós escolhemos aqui falar um pouco, começar assim de maneira muito direta, muito objetiva, a falar um pouco sem entrar na área teológica. Eu fiz um acordo com o Jean, nós não vamos entrar na parte teológica, ficar estudando aqui as teorias, não é esse o objetivo.
Hoje vai falar de uma forma bem direta, bem objetiva, de algumas coisas que estão interconectadas. Eu vou preparar o ambiente para ele depois falar um pouquinho do relógio. O relógio de Israel, que está quase marcando 18 horas. Por isso que hoje nós começamos às 18 horas e são agora 18 horas e 8 minutos. Muito bem. Eu quero falar um pouco sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que é chamada pelos teólogos e estudiosos da Bíblia como a grande espinha dorsal profética da palavra. Então, o que quer dizer isso? Né? Que é uma profecia que, se a gente errar um pouco na interpretação dela, a gente fatalmente erra também ao interpretar as outras palavras proféticas que estão definidas na Bíblia. Então, veja bem, Daniel 9, 20 e 27, é importante a gente ler esse texto, porque tem três pontos nele que são bem específicos. Então, vamos ler o texto. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, quem tiver com o seu tablet pode abrir, quem tiver aí no seu smartphone pode abrir. Mas o texto vai dizer assim, aí já é Daniel 9, de 20 a 27. Ele vai dizer assim, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Eu quero que você guarda bem esse tempo. Ele estava falando, ele estava orando e ele estava confessando o pecado dele e continua dizendo, e o pecado do meu povo de Israel. Então ele está fazendo aqui, né, uma oração muito profunda com Deus. E aí vai dizer assim, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, guarda essa chave aí, monte santo do meu Deus, ou seja, ele estava falando para o Deus que está no norte, lá no monte, chamado Monte Sião, Monte Santo de Deus. E ele continua dizendo, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que é o anjo, né, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio. Então, ele já tinha tido uma visão do Gabriel em visão, e agora ele veio pessoalmente, voando rapidamente, e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Guarda bem, o Jean vai falar sobre isso, sacrifício da tarde, até a hora do sacrifício da tarde. Isso tem uma conexão forte com as horas do relógio de Israel. E continuou. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Guarda esse ponto. O teu povo. E sobre a tua santa cidade. Guarda isso também. A santa cidade é Jerusalém. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Guarda bem esse detalhe, expiar a iniquidade. E trazer a justiça eterna. Então, aqui está falando de justiça definitiva, final. E selar, guarda isso. Selar. Né? Bater o selo, bater o carimbo, carimbar, definir, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Outro detalhe, unção do Santíssimo. Né? E aí ele continua, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Guarda bem isso, em tempos angustiosos, né? E depois das 72 semanas será cortado o Messias. Mais uma palavra profética já apontando para Jesus, que Jesus seria cortado, né? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade, ele se refere a Jerusalém, o santuário, ele está se referindo ao templo, e seu fim será com uma inundação. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu quero que você guarde desse tempo aí, desse finalzinho que eu li aqui, essa frase inundação, porque nós temos alguns juízos de Deus na Bíblia que foram feitos exatamente com inundação.
né? Temos um juízo muito forte feito em inundação. E eu quero que você lembre que lá no início, né, lá em Gênesis, vai dizer assim, né, que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, guarda essas duas chaves, porque uma conecta com a outra, tá? Eu tenho certeza que é possível que o Jean vai falar um pouco sobre isso. Estou só abrindo aqui as conexões para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, qual é o contexto aí? Contexto que quando Daniel recebeu a profecia dessas chamadas 70 semanas, seu povo estava cativo na Babilônia. O rei Nabucodonosor tinha desolado totalmente a cidade de Jerusalém, e se você quiser conferir isso, está em 2 Crônicas 36, do 17 ao 21, e segundo as profecias, essa desolação deveria durar 70 anos. Isso está registrado em 2 Crônicas 36, 21, em Jeremias 25, 11, e o próprio Daniel 9, 1 e 2 também fala disso. Então, conforme determinava a lei mosaica, que está lá em Levítico 25, de 2 a 7, a terra deveria gozar de um sábado, um descanso, a cada 7 anos. Então, a cada giro de 7 anos, a terra tinha que descansar, né? Isso era uma decisão de Deus, uma determinação de Deus, uma orientação de Deus para o seu povo. Aqui Deus está falando para o seu povo, é o povo judeu, o povo hebreu. Era um período especial de instrução que Deus dava sobre a sua própria lei, que é conferir, está em Deuteronômio 31, de 10 a 13. Por desobediência, olha só, desobediência remete a quem? A Adão, que foi levantado por Deus para guardar o jardim, e aí ele é negligente, aí ele desobedece, ele não tem cuidado, e todo aquele problema do pecado, né, chega até nós através da serpente, que é o próprio Satanás, que então induziu Eva a comer do fruto. Então, desobediência é que normalmente traz o juízo de Deus ou, né, a maldição de Deus sobre nós, ou seja, Deus faz juízo sobre o teu povo. E este preceito da lei sobreveio, então, a Israel o castigo divino. 70 anos eles ficaram no cativeiro babilônico, período em que corresponde aos anos nos quais o povo judaico deixou, porque não podiam, de observar o chamado ano sabático, que está em 2 Crônicas 36, 21, como eu falei, um pouco mais em cima. Pois não. Pastor Adilson, desculpa interromper, só para. Nós estamos na página 2 agora, né? Para quem tá. Sim. Ah, tá. Tá. Para quem tá na transmissão do YouTube, você consegue visualizar todos os textos. Então eu recomendo, né, para quem tá aí ou no Clubhouse ou pelas outras plataformas, eu recomendo que você vá, clica aqui na minha fotinha, você vai entrar no Instagram, acabei de colocar lá, aí na bio tem um link, está escrito assim, transmissão da live hoje. Pastor Adilson, Pastor Jean, clica ali que você vai cair direto na transmissão que está acontecendo agora no YouTube, tá bom? Porque senão você não consegue acompanhar os textos. Pastor Adilson, já aproveitando aqui que fez essa pausa, Sim. só para colocar aqui um tempero, aqui, foi comentado bastante coisas importantes aqui. Sempre que Sim. você vê na Bíblia a palavra a viração do dia, ou era o pôr do sol, era a hora que o sol se põe, e a gente vai encontrar isso ali em. Vamos encontrar isso em Gênesis, quando Deus vai ter um encontro com Abraão. Nós vamos encontrar isso em Gênesis quando Deus tem um encontro com Ló. Você vai ver que sempre era nesse horário. E você, porque você acha que, tipo assim, por que Deus fazia esse horário? Tem muitos significados aí, né? Primeiro que desde Adão, Deus vai encontrar com o próprio Adão na viração do dia. Na viração do dia. Então tem uma chave aqui, né? Tem uma chave. Essa questão do horário dos últimos trabalhadores, também vai falar sobre essa questão do pôr do sol, que é o que nós estamos vivendo e confesso que daqui a pouquinho, talvez se der tempo hoje, a gente comenta, se não der tempo faz em duas partes, mas tem muita coisa aqui que Daniel traz como uma profecia e uma revelação, e muitas pessoas, pastor, fica bem assim, mas vocês estão doidos,
Vocês querem saber o dia que Jesus vem? Não, a gente não quer saber e nem estamos aqui para cravar um dia. Nós estamos aqui para alertar os sinais que se aproxima o dia. E isso é importante porque para a igreja as pessoas dizem assim, pastor Adilson, é que Jesus virá como ladrão. Aí eu falo, ó, ladrão, vírgula. Ele vem como ladrão para quem não está esperando. Exatamente. Para quem está esperando é como noivo. Exatamente. E, Jean, você me permite? E eu quero dizer de que já se sente as dores do parto, né? Yes. Já está assim muito nítido, muito claro, né? A noite né? Essas dores, né? Esse princípio das dores, né? Para que haja esse casamento final aí, né? Entre o noivo e a noiva, né? Então é muito importante a gente compreender esses pontos assim, né? Mas essa chave do pôr do sol tem muita gente que não percebe. Se você analisar o povo hebreu, né, Deus deu para ele o Shabá. O Shabá começa o quê? É o finalzinho da sexta-feira até o pôr do sol de sábado, né? Quer ver? Então isso também tem uma chave aí, né, que o próprio Deus liberou para o povo, né, o povo dele, né, naquela época e que nós recebemos isso por herança, né, naquele dia que aquela mulher passa lá e grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E ele fala, mas não vim para vocês, eu vim para os meus. E aí ela insiste, 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 até que abre uma chave, abre um portal no céu, e aí a bênção vem sobre os gentios também, né? Aquilo é uma outra passagem muito interessante da Bíblia. Mas seguindo aí, Jean, Tá. para quem essa profecia de Daniel é destinada? Primeiro, Tô na né, página 2, é isso aí. os destinos. Para quem? Né? É bom as pessoas entenderem isso. Então, elas foram decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então, vamos ver, quem é o povo? Israel. Quem é a cidade? Jerusalém. Então, a profecia de Daniel, ela tem endereço certo. Ela foi direcionada para o povo de Israel e ela foi direcionada para Jerusalém como a santa cidade de Deus. Eu estou aí na página 2 ainda. Agora vamos começar a entender as semanas, né? Eu fiz assim de uma forma bem simples aí para facilitar. A palavra usada no texto original quer dizer simplesmente um período de 7. O povo hebreu não tinha uma palavra já equivalente à nossa palavra aqui no português, chamada semana, isto é, 7 dias. Então, eles usavam uma palavra genérica para descrever um ciclo de 7 períodos. Então, o contexto é que indicaria se referiam aí a 7 dias, ou 7 anos, ou alguma coisa mais. É interessante observar que a única ocorrência dessa palavra em Daniel é no capítulo 10, versos 2 e 3, onde ela claramente se refere a um período de 7 dias e onde lemos literalmente 3 semanas de dias. Então, a ausência da palavra dias no capítulo 9 vai nos reforçar a ideia de que lá no 9 está se referindo a anos, porque a interpretação de Daniel, e essa foi tirada direta da Torá, eu fiz questão de buscar aqui um texto bíblico mais original possível, né, o mais próximo da Torá possível, e realmente fica evidente essa diferença entre o que Daniel fala no capítulo 10 e o que o Daniel fala no capítulo 9, dando a entender claramente semanas de dias e semana de anos. Então, isso está bem claro na análise dos dois textos. Então, a palavra hebraica traduzida por semanas aqui em Daniel 9, 24 é Shabua, que significa 7. Este 7 se refere a 7 dias ou 7 anos, conforme o calendário judaico, que não é o mesmo calendário gregoriano, né, que é o nosso calendário romano, que a gente segue aqui já desde o domínio romano. Esse período de uma semana, então, né, a tradução literal deste texto seria assim: 70 setes estão determinadas. Para os judeus, uma semana poderia ser uma semana de dias, conforme está lá em Daniel 10, 2 e 3, ou uma semana de anos, conforme está lá no 9. Então, é claro, né, que, para a gente só abrir um parênteses aqui, eu fiz questão de colocar isso aqui, Daniel não jejuou durante 21 anos, né, mas 21 dias. Então, dá para ficar claro a hora que ele está se referindo a dias e a hora que ele está se referindo a anos mesmo, né, de períodos, né, do calendário judaico da época. Perfeito? Sim. Et.
dentro do tabernáculo. 18 horas. Na hora que, exatamente naquele momento que a gente chama de lusco-fusco, né? Que é aquele momento em que o sol vira noite. Que a gente, quando está dirigindo, fica tudo estranho, né, para dirigir, que a gente chama de lusco-fusco. É exatamente ali naquela hora que, normalmente, nos períodos do ano, se dá ali por volta de 17h30, 18 horas. Não passa de 18. Então, é 18 horas. Um fato importante aqui, nessas semanas, o candelabro, deixa eu ver, eu acho que meu áudio tava, no YouTube estava cortando aqui, então vou repetir essa parte. São sete pontas no candelabro. Dessas Sim. 7 pontas, o candelabro ele tinha função ali dentro do tabernáculo de acender e iluminar ali, só que ele tinha um horário para ser ligado e um horário para ser desligado. Era às 18 horas, né? Aqui no Brasil a gente considera como 18, né? Para que você entenda que era 6 horas da tarde. E depois era desligado às 6 horas da manhã. Deus tinha um compromisso com Adão de visitar todos os dias. Era uma rotina que Deus estabeleceu toda a viração do dia, ou seja, todas as 6 horas Deus estava presente ali no jardim. É como que. Ô, Jean, Oi. parece que o pessoal está me reclamando aqui que está sem áudio no Isso, eu YouTube. voltei, eu acho que era o meu áudio que estava sem, viu? O seu estava saindo. Eu estava saindo, né? Confirma agora se o meu está saindo. Vou perguntar aí o Josiel, a Márcia, o Davi Semedo. Vocês estão ouvindo o áudio do Jean? Vamos ver se eles nos respondem aqui. Tá. Eu estou te ouvindo perfeitamente, tá? É que eu acho que estava dando eco aqui no Clubhouse. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte: o pastor disse, eu vou me concentrar aqui nas transmissão online e vou desligar aqui a Voltou. sala. Voltou. Todo Voltou, mundo né? sim, tá tudo certinho agora. Vamos Tá, seguir. Agora sim, voltou. Tá todo mundo falando ok aqui para mim, tá? tá ok, tá ok. Então pode seguir. Então tá, olha que interessante. O próprio Deus ele chegava no jardim e Deus estava dizendo o seguinte: olha, pastor Adilson, para quem trabalha com software, como eu, né, no caso, que trabalha na questão binária, o 0 é desligado, o 1 é ligado. Para quem trabalha com energia, também é a mesma coisa, o 0 e 1. O 0 e 1. Sim. Então, quando nós estamos desligados? Quando apagou, né? Apagou. Então, quando Adão apagava, ou seja, quando Adão estava 0, dormindo, Deus está dizendo: Adão, quando você vai dormir, eu chego. A luz continua acesa, porque eu cheguei no lugar. Estou guardando enquanto você dorme. O próprio Deus chega ali e vai sair, e depois ele retorna de novo na viração do dia, pois essa era uma rotina que Deus havia estabelecido. Então aqui tem algumas chaves sobre isso. Você veja que a serpente ela não foi invadir o jardim à noite. Por que ela não vai à noite? Por que ela vai durante o dia? E outra, a serpente esperou a localização de Adão. Ou seja, Adão era o guarda do jardim. Então, Adão, enquanto estava dormindo, o guarda que não tosqueneja e nem dorme, que é Deus, que a Bíblia vai dizer sobre isso, ele estava presente guardando. Ali há um simbolismo entre a morte e a vida. Deus está dizendo o seguinte: eu protejo. Você está protegido durante todo o tempo. Porém, a desobediência, qual foi a desobediência primeira de Adão? A primeira desobediência de Adão foi sair da sua localização. Ele era um guarda, ele não guardou o jardim, a serpente entra no jardim e do jardim ela entra no corpo da... o diabo entra no jardim, do jardim ele entra no corpo da serpente e dali sim ele vai produzir a queda. Mas alguém deixou de guardar, alguém deixou de ser a lâmpada de Israel, como o salmista, né? O Davi. Então veja, eles disseram bem assim: Davi, você é a lâmpada de Israel.
Você não pode estar aqui assim, Davi, correndo esse risco. Então, preste atenção nesses detalhes das horas, da viração do dia, e isso fala sobre o Cristo, pois ele veio à Terra. Só um detalhe aqui, pastor, desculpa, tá? Sim, Mas é que não, algumas coisas estão conectando aqui, mas é o seguinte, olha, que interessante isso. Deus criou o sol no quarto dia, você olha lá no livro de Gênesis. E exatamente. porque ele cria o sol no quarto dia, Jesus vem à Terra 4.000 anos depois da queda, porque um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Então Jesus, quando ele chegou à Terra, ele diz: eu sou o sol, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi. Quem que é a resplandecente estrela da manhã? O sol. Ele diz: eu sou o sol da justiça. Ele estava dizendo: o mundo estava em treva, mas eu cheguei. E ele chegou 4.000 anos depois da queda. Isso dá a mesma conta. São 4 dias para a criação do sol. E aí tem outra chave aqui que a gente sempre fala, né? Para quem está acompanhando, para quem vai visualizar esse vídeo, entenda o seguinte: o que ilumina o céu durante o dia não é o sol, porque o sol foi criado no quarto dia. Deus trouxe luz, dizendo o seguinte: haja luz. Então o que ilumina é a palavra dele. Para isso, Adão ele teve que sair da palavra para ser apagado. A morte representa apagar. Então, Adão ele teve que desobedecer a palavra de Deus. Por isso que quando Deus chega, ele diz assim: a quem você deu ouvido? Quem tem ouvidos, ouça. Então, Adão, a quem vocês deu ouvido? Você deixou de ouvir a minha palavra, você deixou de dar crédito à minha palavra, você saiu do lugar, você saindo do lugar, você desobedeceu a minha palavra, comendo o fruto que não poderia comer. E aí, a morte entra sobre o jardim. Vamos continuar, pastor? Não, mas aí eu quero agora, já que você abriu a chave, vou te dar uma outra chave aí. Manda. Quando Jesus vai fazer o último milagre público dele, que é a ressurreição de Lázaro, o último milagre público, naquela semana ele foi preso, foi morto, enfim. E aí ele estava em Jerusalém e chegou um emissário lá, né, de Marta e Maria, dizendo: olha, aquele que você ama, Lázaro, está enfermo. Jesus fica mais 2 dias lá. Um dia para o emissário vir, mais 2 dias que Jesus ficou lá, e mais um que Jesus foi até Betânia para encontrar a família de Lázaro, e ele já estava morto. Né? Lembra que Jesus falou assim: não, essa doença é para a glória de Deus. Mas aí tem uma chave, que é a mesma chave que você está liberando aí. Presta atenção. Jesus chega lá no quarto dia, guarda aí, né? Quarto dia. Havia uma doutrina rabínica naquele período que dizia que uma pessoa boa, né, de índole boa, poderia ser ressuscitada por uma palavra profética até o dia 3, até o terceiro dia. Aí Jesus espera, chega no quarto dia, aí ele diz: eu sou o sol, eu sou Deus, eu sou ungido de Israel, eu sou o Messias. Só o Messias pode ressuscitar no quarto dia. Aí ele ressuscita Lázaro no quarto dia, né? Então, eu só estou falando isso para conectar com o que você está falando dessa palavra quatro. Por que existe quatro, né? Exatamente. Esse número também conecta, né? Sabe por quê? Porque se a gente pega o candelabro, tem 7 pontas. Aí você Sim, pega as 3 primeiras, quem tá no meio? pois é. Quem é o quarto? Quem é o quarto? Se você andar do Oriente para o Ocidente, né? Vamos lá, vamos pegar aí a palavra lá de Tessalonicenses, né? Vai ser do Oriente para o Ocidente. Se você pegar o candelabro do Oriente para o Ocidente, quem que vai estar no meio? Quem é o quarto? E quando você pega a Bíblia, né? Aí você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que há uma divisão. Sim, Nessa divisão, quem aparece no meio? Quem é que traz no meio entre Elias e Moisés, dizendo bem assim: aqui estão a lei e os profetas, e eu estou no meio? exatamente. É ele, Ele. O Messias, né? O ungido de Deus. Amém. Mas são chaves, né? As pessoas têm que, né, ir anotando essas chaves aí, esses códigos, né? Para verem como a Bíblia se conecta, né? Bom, eu vou dar uma continuada então. Passei a página, tô na página 5, né? Página 5 agora. Então, a 5 mesmo. Se uma semana, então, como eu vinha dizendo, tem 7 dias,
Então, uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, a profecia de Daniel, então, fala de um período de 490 anos. 70 setes, ou seja, 70 vezes 7, 490. Exatamente, Jesus vai voltar a falar dessa profecia, vai validar essa profecia aqui, quando ele diz assim, deve-se perdoar 70 vezes 7, ele estava sinalizando, assim como Daniel falou lá atrás, eu vou chegar quando completar 70 vezes 7 para fazer aquilo que eu fui levantado para fazer. Né? Mais uma chavezinha para vocês ligarem umas coisas com a outra aí. Então, o problema aqui, se entendermos que o período mencionado aí, né, é de 7 semanas literais, ou seja, 490 dias, não iremos encontrar nenhum acontecimento na história do povo de Israel que pode ser apresentado como cumprimento dessa profecia. Começando da data mencionada no versículo 25 lá e contando 490 dias para frente, não aconteceu nada. Nada do que foi falado pelo profeta Daniel na profecia. Também teríamos dificuldade para encaixar, num período tão curto, pouco mais de um ano, todos os acontecimentos mencionados na profecia. A reconstrução de Jerusalém, a sua futura destruição e tudo mais que está lá na profecia. Então, para aqueles que creem na inspiração plena e perfeita da Bíblia, que é o meu caso, isto prova que a profecia não está se tratando de semanas de dias, mas sim semanas de anos, tá? Que é o que a gente precisa depreender da palavra. Então, vamos contextualizar de novo. Além disso, o contexto é sugestivo, por tratar de um outro período de 70. Foi quando Daniel entendeu que o período das aflições de Israel seria de 70 anos. Está lá no verso 2. Que ele orou a Deus, e aí Deus lhe revelou, ele fez uma reunião com Deus, tanto que foi uma reunião tão importante, que o Gabriel, que ele tinha visto numa visão, aparece literalmente para ele, o anjo Gabriel. O mesmo anjo que depois vai visitar Maria e vai dizer para ela, olha, você está esperando o Messias. É a única pessoa, né, que ele chega e o anjo fala assim, ó, nesse aí, ele já tem nome, você não pode colocar nome nele, não. Porque o nome dele vem revelado de cima para baixo, você não pode mexer. O nome dele é Jesus, é Emanuel. Então, esse mesmo anjo que visitou Daniel aqui vai visitar Maria depois, né, para completar exatamente essas 70 semanas aqui. E aí, agora, não mais de 70 anos, mas de 70 semanas de anos, literalmente 70 setes de anos ou 490 anos. Então, os 70 anos do cativeiro, que estavam terminando, foram para que a terra prometida descansasse nos seus sábados. Isso é outra chave, não dá para falar muito aqui, que está lá em 2 Crônicas 36, 21, o descanso, né? O descanso tem a ver lá com a criação, mas nós vamos pular essa parte aqui. Pastor, sim, sim. Mas essa parte é importante aí do descanso da terra, porque foi 7 dias no 7º descanso, o 7º primogênito, Deus levou para si, Enoque, Deus arrebata, já fazendo um anúncio do que aconteceria sobre a igreja. Exato. O descanso da igreja é o arrebatamento. E aí também outra parte importante é sobre o ano do jubileu, né? Sim. 7 vezes 7. E Jesus, quando esteve aqui depois da ressurreição, ele esperou completar os 50 dias. Exatamente. Ele fica os 40 dias aqui, completando a quarentena, e os discípulos ficam em Jerusalém por mais 10 dias. Então, no total, nós temos 40 mais 10, completou-se os 50. O ano do jubileu da restituição. Exatamente. O ano em que o Espírito Santo que Jesus havia de liberar é liberado exatamente nessa data, confirmando toda a palavra que vem desde quando Deus criou o mundo, né? É muito importante a gente entender essas coisas, né? E sabe outra coisa que naquela reunião, quantas pessoas tinham mesmo? 120, né? 120 pessoas. 120 Aí, pessoas. Eu nem queria entrar nesse número, mas 120 naquela reunião. Ao homem está determinado viver quantos dias mesmo? 120. 120, 12 décadas. Exatamente. E lá em Nínive, tinha quantos habitantes? 120 mil, né? 120 mil. E a arca? Ai, meu Deus. A arca, né, cujas águas era próprio Jesus, né? A arca
fica 40 dias, né? Então, tudo vai se conectando, né? Os números se conectam automaticamente na palavra, né? Por isso que o nosso tema hoje é as horas, né? Daqui a pouco você vai chegar nas horas aí, né? E para quem não gosta dos números, Moisés viveu quanto tempo mesmo? 120? 120. 3 fases de 40. 3 fases de 40. E cada fase distinta, sabe? Se você parar para analisar fase por fase, cada fase de Moisés é distinta. Tem um propósito em cada fase, né? Que também daria outra live aqui. Mas vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Então, quando eu disse aí, né, os 70 anos do cativeiro, que eu havia mencionado, né? Obviamente, né? A observância desse sábado havia sido negligenciada durante 490 anos, 70 vezes 7, já que um sábado era observado a cada 7 anos, conforme a determinação de Deus lá em 2ª Crônica. Se durante 490 anos o povo falhou em observar os sábados estabelecidos por Deus, Deus estabeleceu um outro período de 490 anos antes deles poderem descansar. Observe esse descansar eternamente aqui, que vai conectar depois mais lá à frente, tá? Bom, podemos ir para mais uma página? Acho que não. Não, agora é a página 7, né? Agora é a 7. Peraí. Deixa eu jogar aqui a página 7. Então, só recapitulando aqui, a página 6 está aqui, ó. 70 vezes 7, 490. Exato. Eu acho que eu não lembro quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão. É 70 vezes 7. Eu já fiz a conexão aqui. Ah, meu Deus. Né? É porque Jesus vai validar Daniel. Olha, quando vocês forem perdoar, vocês perdoem 70 vezes 7. Multiplica 490. 490 é exatamente o período aí das 70 semanas de novo, né? Então, tudo vai se conectando na Bíblia, é só você prestar atenção, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. Porque toda a plenitude do perdão, a completude, eu acho que a palavra mais correta seria completude do perdão, é Jesus. Que pelo perdão da completude de Jesus, eu chego até de volta à origem, de volta à Terra Santa, sabe? A Terra Santa espiritual. Então, por isso que a completude do perdão é ele, sabe? Então, é muito interessante essa questão aí, sob o ponto de vista bíblico, né? Deixa eu só voltar aqui, que o meu áudio estava, para quem não escutou, é o seguinte, nós comentamos aqui 70 vezes 7, as semanas de Daniel, e Jesus também recomendou, quando foi questionado por quanto tempo deveria perdoar. Ele diz, olha, 70 vezes 7. Porque ele associou e validou aquilo que Daniel já tinha falado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, você quer saber quanto tempo você tem que perdoar? É simples, é só você perdoar até o fim. Porque Jesus, no final, o que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando ele perdoou no fim, ele disse, está consumado. Dívida está paga, perdão está estabelecido, está consumado. Exatamente, a completude do perdão. Bom, vamos aí na página 7, né? Então, a ideia da semana de anos soa um tanto estranho assim aos nossos ouvidos, mas principalmente aqui no Brasil, né? Mas é algo em que os judeus estavam muito bem familiarizados, porque isso é mais da cultura deles, né? Da mesma maneira que se a gente fosse olhar uma mulher como Maria, lavando os pés de Jesus com um perfume caríssimo como aquele, assim, nós aqui na nossa cultura ia falar assim, que é isso, gastar uma fortuna aí para jogar perfume em Jesus, né? E se também víssemos alguém enxugar com cabelo, né, seria para nós uma coisa um pouquinho mais normal, mas para a cultura judaica era um pouco mais anormal. Então, cada cultura tem suas características. E aqui, ó, vamos ler em Gênesis que Jacó trabalhou 7 anos por Lia, depois mais 7 anos por Raquel, está lá em Gênesis 29, de 21 a 30. Note que nesse texto aqui, Labão fala dos 7 anos de trabalho de Jacó como sendo semanas. Olha lá em Gênesis 29. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirá. Então, aqui a Bíblia está confirmando essas semanas aí, né, significando 7 anos para facilitar o entendimento da cultura judaica.
Um outro texto bíblico que aparece a expressão semanas de anos está lá em Levítico. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes, 7 anos, de maneira em que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Pegou aí? Levítico 25:8. Então está aqui uma explicação bíblica dessas semanas que o povo judeu tinha facilidade de manusear. Tudo, ainda que isso aqui também, esse texto aqui também seja um texto também muito contextual sob o ponto de vista apocalíptico de Deus. Aí continua dizendo assim, há ainda uma outra profecia que nada tem a ver com 70 semanas, mas serve só para esclarecer essa questão. Trata-se da profecia do exílio, proclamada pelo profeta Ezequiel, porque eu te dei os anos da tua iniquidade, segundo o número dos dias. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, Ezequiel vai falar de novo, né, de dias, de anos, e fala aqui de 40, né, o tempo que Deus dá aí para o exílio. Se uma semana tem 7 dias no nosso calendário, então uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, a profecia de Daniel fala, então, definitivamente de um período de 490 anos, né? 70 a 7, ou seja, 70 vezes 7, 490. Então, eu creio que essa questão aqui está bem pacificada aqui, o Jean. Pacificou, né? Acabei de montar mais alguns textos para pacificar essa questão das semanas de anos aqui de Daniel. Tá ok. Eu tô na página. Aqui para mim, a página 8, que está falando justamente desses assuntos aqui. As 7 semanas. Para algumas pessoas isso pode parecer, né, muitos números e como é que eu faço para entender esses números? Bom, nós precisamos entender que até a criação Deus já apontava para os números. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Porque todos aqueles dias Deus estava... É como se Deus tivesse compactado em Gênesis, dizendo bem assim, ó, para você, eu estou sinalizando aqui como um dia. Mas você sabe que para ele, um dia é como 1000 anos. Sim. Então eu vejo que Deus compacta a história e depois ele vai descompactando ela, como se zipar um arquivo, sabe? Sim. E Daniel foi um homem que conseguiu descompactar isso. Ele conseguiu ler os seus dias. Noé foi um homem que conseguiu ler os seus dias. Então nós precisamos nesses dias de homens e mulheres que olhem e vejam dizendo bem assim, uau, há sinais nesses dias. Não, há uma atmosfera diferente nesses dias. Sim. Eu não sei se você sabe, hoje é o primeiro dia de um novo ciclo, né? Um segundo semestre. E para Deus, isso tem muita influência em vários aspectos. Por exemplo, por que antes nós só tínhamos 2 estações? Verão e a primavera. Depois do dilúvio, Deus cria mais 2 estações. Antes, nós tínhamos 2. Qual que era a estação que quando Deus vem trazendo a promessa para Abraão, qual foi a estação? Ele faz questão de dizer isso. Na primavera, eu retornarei aqui. Porque Sim. O que é a primavera? A primavera, as árvores, elas lêem e interpretam os dias, os animais interpretam. Por que nós, homens, que Deus dotou de inteligência, a gente não busca sobre isso? Ele quer que você se aproxime, quando você se aproxime, ele quer se revelar e toda revelação vai exigir de você uma ação. Por isso que Apocalipse, a palavra é revelação, revelar a ação. Toda vez que Deus te dá uma revelação, ele quer que você se aproxime, para que quando você se aproximar, ele diz, agora tira a sandália dos teus pés. Porque toda revelação vai exigir de você uma ação. E quem são os homens os homens e mulheres que estão agindo nesses dias, conforme a leitura daquilo que Deus está colocando sobre a terra? E dizendo bem assim, apenas um homem pode se colocar e dizer, eis-me aqui. Assim como Isaías, que disse, eis-me aqui. Será que você pode dizer isso? Eu creio que nós estamos aqui no estudo, mas isso também é algo profético, isso está ficando registrado e gravado, porque os nossos filhos e outras pessoas serão tocadas por aquilo que Deus está revelando nesses dias. Há um mover dos céus.
Eu vejo um alinhamento entre céus e terra. Nós estávamos como um trem desalinhado, mas Deus diz: fique em casa, eu vou te devolver para a sua casa, eu vou te devolver para os seus filhos, eu vou te devolver para a sua esposa, porque eu vou fazer algo tremendo, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviu, é o que Deus preparou para ti, mas antes você precisa estar estruturado para receber a glória. Você precisa estar estruturado. Então Deus, ele não constrói nada onde a base não é uma família. Deus está restaurando, assim como ele disse nos ossos, no vale de ossos secos, dizendo bem assim, ó, profetiza sobre esses ossos. A lei da primeira menção, que ossos foi quando Adão se levanta e vê a sua esposa. Então Deus está dizendo, olha, eu vou realinhar os casais, as famílias. Esse é o meu projeto. Por isso que uma família alinhada, Deus chegou e envia o anjo mensageiro a eles. É essa família que estava alinhada e diz bem assim, olha, se prepara, porque você está grávida. E esse menino é o Salvador. Esse é a lâmpada de Israel, é a luz do mundo. Esse é o Salvador. Esse é a luz, né? Por isso que Jesus chama de a luz do mundo, né? Ele é a luz. É isso. Bom, vamos andar mais um pouquinho, né? A luz é conhecimento, né? Eu só queria lembrar você, né, que eu acho muito bonito quando Deus chama Isaías mais para perto e fala assim, chega perto de mim, se você chegar mais perto de mim, eu toco a tua boca com uma brasa viva. Então, quanto mais perto a gente chega de Deus, mais fogo a gente tem, né? Então, é tempo de chegar perto de Deus, né? É tempo de agora se aproximar de Deus. Olha, eu quero ficar mais perto, Senhor. Né? Existe um hino antigo, né? Eu não sei cantar, mas fala perto quero estar, sabe? É tempo da gente ficar perto de Deus, porque quanto mais perto, mais a brasa vai ficar viva, porque aí ele vai tocar em nós. Toma, recebe aí um fogo especial meu, porque você se aproximou de mim. É tempo de aproximar de Deus, tá? E essa live tem esse objetivo também, não apenas de falar das 70 semanas, nem do relógio, mas também dizer para você, aproxime-se de Deus. Cada dia que você se aproximar dele, mais a palavra vai estar dentro de você e mais perto de Deus você vai estar, né? Como dizia já o hino antigo, né? O hino da antiguidade. Amém? Por isso, pastor Adilson, que a gente vai continuar aqui, mas uma coisa que a profecia para esses dias é assim, ó. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Por que esfriou? Porque se ele é a chama, eu só posso esfriar se eu me distanciar dele. Então por isso que ele está dizendo o amor de muitos, não todos, porque alguns escolheram se aproximar, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ou com glória ou sem glória, ele preferiu dizer eu quero estar junto a ti. Amém. Perto quero estar. Bom, vamos dar mais um segmento aqui. Então, aqui agora na página 8, né, desses slides aí que eu preparei para facilitar, nós vemos aí o primeiro grupo de 7 semanas, o segundo grupo é de 72 semanas, o terceiro grupo é de 1 semana. Então, o primeiro grupo cumpriu-se com a saída da expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém no ano 445 a.C., o qual foi comissionado, né, todo mundo conhece, Neemias, Esdras, né, para dar cumprimento a esse ato. De acordo com a profecia, Jerusalém estava reconstruída em 49 anos. Quanto tempo? 49 anos, né? Sempre tem uma conexão com os números aí. No ano 397 a.C., ela ficou totalmente reconstruída. Depois nós temos o segundo grupo de semanas, 62 semanas ou 434 anos, né? Que está lá nos versículos 25 e 26 lá atrás. Nesse período, surge o Messias e ele é morto na cruz. Logo depois ocorreu a destruição da cidade de Jerusalém. De novo, o templo de novo foi destruído, né, que fica ali onde está hoje aquela cúpula dourada, ali naquela região, naquele monte. E o que de fato ocorreu no ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente destruída pelos romanos, e inclusive o templo que tinha sido reconstruído pelo rei Herodes. Então, esse é o chamado segundo grupo. O terceiro grupo é de 1 semana. Essa semana é que não se cumpriu ainda. Por quê? Com a morte de Cristo, Deus colocou o que nós teologicamente chamamos de um intervalo na história, né? E
E isso tem a ver com aquela conexão que eu falei um pouco mais cedo, de que aquela mulher grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele diz, mas eu não vim para vocês. E aí, no final, Deus se compadece, né? E aí, então, ela brinca e fala, mas a gente merece nem que sejam as migalhas da mesa, né? E aí, Deus, então, concede que Jesus mude todo o curso da história e chegue até nós, os gentios. E aí, há o que nós chamamos teologicamente de intervalo na história, intervalo no processo, né? Então, as 70 semanas é concernente aí ao povo de Israel, como a gente viu lá no início. Então, esse período da graça, que em breve findará, né? Conforme diz lá em Romanos 11:31, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Só sabemos que os campos estão brancos, né? Como diz, né? Jesus fala assim, olha aí, quando vocês observarem a figueira, no tempo certo, né? Ela vai dar o fruto. Então, Jesus também está falando isso nesse tempo, né? Que perto está a volta dele. Por isso, há um intervalo entre a 79ª e a 70ª semana, que só Deus sabe o tempo do seu cumprimento. Realmente, né, nós não sabemos. E este intervalo vai se encerrar quando? Vai se encerrar naquele evento chamado arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses 4:15 até o verso 17. Todo mundo sabe, né, que vai ter, para nós cristãos, nós cremos no arrebatamento, que vai haver e engraçado que o arrebatamento começa com um som, né? Sempre Deus falando através do som. Eu falei agora aqui de Lázaro, né, que Jesus fala assim, saia para fora. Ele fala com ele, fala com o morto, ele escuta um som. E no arrebatamento, lá em Tessalonicenses, né, também fala de um som, sabe? Aliás, é 2 Tessalonicenses. Eu coloquei primeiro aí, mas está errado. É 2 Tessalonicenses 4, vai falar de um som, né? Que vai ter um som que vai acontecer, e esse som vai ser o momento pelo qual vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Aliás, é 1 Tessalonicenses mesmo. Jesus, então, vai tocar uma trombeta, um sonido, e aí esse sonido vai ser ouvido por aqueles que são de Cristo, e aí, né, vai acontecer a vinda de Jesus para buscar aqueles que são dele, né? Está anunciado, está muito claro na Bíblia isso, e nós temos só que aguardar o que Jesus vai fazer, né? Quando ele vai fazer, nós não sabemos, mas temos que anunciar a volta dele, foi o que ele falou. Anuncia a minha volta até que eu volte. Viu, Jean? Pastor Adilson, essa questão do som é importante, eu tenho falado sobre isso. Primeiro que o João, né, aquele que vem anunciando sobre a vinda de Cristo à Terra, e agora nós anunciamos o retorno de Cristo, o João ele diz assim, eu sou a voz do que clama, preciso ouvir a voz. Então, dias que Deus tem dito para a sua igreja, dizendo o seguinte, olha, quem tem ouvidos, ouça. Se você olhar, o nosso corpo tem os 5 sentidos. E esses 5 sentidos, né, que se nós dissemos, olha, pela Bíblia, nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o tabernáculo de Cristo, Cristo está se tabernaculando em nós. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, também está nítido os 5 sentidos. No tabernáculo você tinha que lavar as mãos, o tato. No tabernáculo você tinha o candelabro, a visão. No tabernáculo você tinha os aromas, que fala sobre o olfato. No tabernáculo você tinha o pão, que fala sobre o paladar. E no tabernáculo, no último nível do santo do santo, você tinha a audição. É onde você poderia ouvir a Deus. Então Deus escolheu o último lugar, o santo do santo, para representar o último sentido, que para ele é o sentido mais importante, porque quando todas as virgens estão dormindo, ouve-se um grito. E o que acorda as virgens? Não foi um tapa, não foi um pão passando na frente, não foi um cheiro, não foi os olhos, não, primeiro foi a audição, porque o que eu ouço influencia na minha visão. E isso é muito forte, porque o que eu ouço influencia na minha visão. E a minha visão, se eu não olhar, se eu não abrir os olhos, eu também perco a unção. Entre a subida de Elias e Eliseu, né, eu lembro que Elias disse assim, olha, Eliseu, você quer a porção dobrada? É simples. Vamos lá, você vai precisar
Se você conseguir ver a hora que eu estiver subindo, essa porção está sobre ti. Então ele associou, dizendo o seguinte: você não pode perder a visão do que vai acontecer. E por isso nós estamos estudando sobre revelação, que nos abre a visão. Mas como eu vou abrir a minha visão? Abrindo os meus ouvidos primeiramente. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Eu só vou dar um alô aqui para o David Semedo. Ele está dizendo assim, né, está sendo muita bênção, mas é muita coisa, tem que dividir isso para falar com mais calma. Eu, ele está recebendo tanta chave que ele já não tem mais lugar no chaveiro dele. É só para a gente descontrair um pouquinho aqui, né? Eu vou dar uma sequência rápida aqui, né, para a gente já deixar o Jean falar um pouco da parte do relógio. Eu vou fechar aqui, né, esses slides eu liberei, o Jean depois vai colocar em algum lugar para vocês pegarem, né? Então, só para fechar. Sim, pode falar. Pastor Adilson, pode ir com calma. Qualquer coisa, o que eu estou fazendo? A gente marca aqui umas 2 horas. Deu 2 horas, a gente finaliza e volta da onde parou numa próxima live. Ah, tá. Então tá. Porque aí fica um conteúdo mais completo, robusto, né? E assim, até porque as pessoas estão dizendo assim, é muita informação, pastor. É porque eu estou vendo aqui o chat, né? É muita eu informação. não tô vendo o chat. É muita coisa, não dá tempo nem de anotar. E olha que a gente teve o cuidado, né, de deixar os versículos, né, fazer assim esse slide ficou muito bom, porque as pessoas vão poder ver aí algumas coisas, né? Então vamos lá. Aí tem um slide agora que nem é de minha autoria, é de autoria até de um pastor da Assembleia de Deus, e eu então tomei a liberdade de pedir ele para se eu podia usar, e ele mostra aí os dois períodos, ó. 14 de março de 445 a.C., há um decreto do rei Artaxerxes, mês de Nissan deles, para reedificar os muros de Jerusalém. Então ali você olha a setinha, ela está exatamente indicando as 7 semanas de 49 anos, ó. Tá vendo ali? 7 semanas de 49 anos. Depois, um pouco para cá, você vai ter uma barra, né, numa cor verde mais limão, e você vai perceber ali 62 semanas, 434 anos, que vai levar até 6 de abril de 32 antes de Cristo, né? Aliás, depois de Cristo, que é a entrada triunfal em Jerusalém, né? Porque depois volta o ano no nascimento de Cristo. Aí você vai ver ali Jesus Messias entrando, né, naquela entrada triunfal. A entrada triunfal dele é feita em cima de um burro. Ele está, na verdade, com um burro e uma jumenta. Isso também é outra chave. Eu não vou falar disso aqui agora, senão vai confundir muito, né? Mas guarda isso, que Jesus entra, né, com 2 animais e há uma jumenta ali. Então, aquela jumenta tem também um significado escatológico, né? Por que ele chegou naquela jumenta ali, com a jumenta do lado, tá bom? Mas a gente fala uma outra oportunidade. E aí a gente vê que completa aí, ó, 69 semanas ou 483 anos. Tá vendo aqui embaixo, ó, 69 semanas, 483 anos. Aí fica faltando a última semana, né, que vai passar agora o slide. Daqui a pouco você vai ver, falta uma semana. Que é o quê? Se o Messias entra em Jerusalém e ele é morto, aí aqui é que a gente, os grandes estudiosos, e são muitos estudiosos, né? Eu também creio assim, aqui o calendário para. Porque a profecia, né, de Daniel tem um destino, o destino é Israel. Ainda que nós sejamos a Israel espiritual de Deus, porque nós recebemos a graça mediante a fé, e isso não vem de nós, foi dom de Deus através da morte vicária, redentora, remidora de Cristo, só que essa graça veio até nós. Agora, existe uma palavra profética direcionada para o povo de Deus, que são os judeus, aqueles que são, né, a quem realmente essa profecia foi direcionada. Então, essa última semana aqui, ela vai envolver diretamente o povo de Israel. Ela tem um destino, ainda que nós estejamos inseridos. Qual é a maneira de nós ficarmos fora dessa semana? É termos a certeza absoluta, a convicção plena no teu coração de que você está salvo.
Não porque você ouviu falar de Jesus, não. É que você tem a convicção plena de que você está em Cristo Jesus, de que você é uma nova criatura, de que você realmente faz parte agora da família de Deus, como filho de Deus, para que, quando Jesus vier buscar a igreja, você esteja com os ouvidos abertos para ouvir o som da trombeta, que a Bíblia vai dizer que vai ser com grande alarido, né? Vai haver um barulho, mas só que esse barulho ele vai ser um barulho ouvido principalmente por aqueles que têm o ouvido já treinado e adestrado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim, ó, sendo mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então vai ter uma voz. Nós já falamos aí várias vezes desse negócio de ouvir. Vai ter uma voz, tá aqui, ó, em Tessalonicenses, a partir do verso 16. Olha lá. E ressoar da trombeta. Para ouvir a trombeta tem que ter ouvidos. Quem tem ouvidos, escute. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Fechou? Então você tem que agarrar Cristo, meu querido. Se você tem dúvida de que você está com Ele, corre. Corre para os braços do Pai. Corre para estar junto com Jesus, para que no dia que essa trombeta soar, no dia que esse arcanjo, né, estiver aí para pegar os de Cristo, você esteja no hall lá e suba conosco aí para que você encontre com Jesus nos ares. Aí essa semana volta a começar a girar o calendário de novo, né? Exatamente porque a profecia volta para o povo de Deus, que é o povo de Israel lá, para quem a profecia original foi direcionada. Amém? Perfeito aí, Jean? Eu tô no slide, falta uma semana. É esse, né? É esse mesmo. Eu acabei de explicar ele agora, por isso tem essa interrogaçãozinha aí, né? Uma semana de 7 anos, que é a semana direcionada aí, principalmente para os judeus, né? Porque o povo de Israel, né? O povo de Deus aí, que é o destinatário original dessa profecia. Então, esse período aí, já eu creio assim, existem algumas linhas que defendem diferente, mas aí são linhas teológicas que não vale a pena discutir aqui, porque isso vai criar mais confusão do que explicação. Então, o que acontece? Esse período aí, ele vai ser, esses 7 anos ali, que fica aquela interrogaçãozinha ali, imediatamente após o arrebatamento da igreja. Então, essa semana de anos é o período chamado Grande Tribulação, né? Então, no versículo que só os judeus vão suportar mesmo assim, né? E é direcionado para eles, porque Jesus veio para os dele, eles não o quiseram, né? Rejeitaram ele, então tem que haver esse processo para que eles possam reconhecer Jesus como Messias. Então, no versículo 27 lá de trás, né? Do Daniel, nós vamos notar 5 coisas que acontecerá nessa última semana de anos, ou seja, os 7 anos de reinado do anticristo no tempo de fim. Aí, se a gente for falar disso aqui, se você pegar nesse mesmo canal meu aqui, tem no mínimo aí 43, que andaram deletando 2 vídeos meus hoje, 43 vídeos sobre os sinais do fim. E aí é muita coisa que está acontecendo, você precisa prestar atenção, porque o período das dores já começou há muito tempo. Né? Então, nós estamos vivendo o período das dores. Aí, se você voltar no slide, você vai ver ali a cronologia profética. Ó. Nós tivemos o Império Babilônico. Eu tô na cronologia profética. Isso. Você vai ver lá a cabeça lá dessa estátua aí, né? Significando aí o leão, que é um grande Império Babilônico, né? É incrível olhar hoje para a Babilônia e pensar que aquele lugar ali houve um império tão poderoso como esse. Meu Deus do céu. É impressionante olhar para aquilo hoje, né? E ver como mudou todo o contexto daquela região lá, né? Depois nós vamos ver aí os braços, né? Lembrando o urso aí, que é o Império Medo-Persa, outro império poderosíssimo nesse período aí de 539 a 330 a.C. Pensa num povo poderoso. O povo aí fez uma lenha, como a gente diz aqui no interior, naquela região lá. Depois você vai ver aí o significado do leopardo, né, que está aqui na cintura aí da estátua, que é o Império Grego, né?
Eita, é outro também que praticamente dominou o mundo inteiro, né? O mundo inteiro naquele período ali de 330 a 146 a.C. Inclusive, esse império foi tão poderoso que ele influenciou toda a Judéia, influenciou a língua que Jesus chegou a falar, grego, influenciou toda aquela região onde Jesus andou, enfim, toda aquela área por onde Jesus caminhou ali foi influenciada pelo Império Grego. Depois, o Império Grego cai e entra aí as pernas da besta, né? O Império Romano, ali começa ali em 146 a.C. e vai até 1456, né? Depois de Cristo, quando Roma tem a famosa queda. Olha quanto tempo durou o Império Romano. Foi muito tempo. Dominou tudo, Europa, Inglaterra, até a Espanha, toda o norte da África, toda aquela região onde Jesus andou ali, né? O Império Romano foi muito poderoso, né? Dominou aquela região da Ásia Menor, ali onde Paulo pregou, tudo era dominação romana, né? E aí, um dia cai, né? E aí nós vamos ver os chifres, né, que representam os nossos dias e os dias futuros que nós estamos vivendo hoje, até que se estabeleça, né, você vai ver aí, eu coloquei em roxinho, o reino de Deus, que é o estabelecimento final do reino de Deus, aí já em definitivo para aqueles que são de Deus, né? Aí vai vir um grande trono branco, aí vai vir toda aquela questão lá de Apocalipse que nós não vamos falar hoje para, como diz aqui o Davi, ser medo, para não confundir muito, porque já está muito profundo a coisa aqui. Tá bom, Jean? E aí, ó, se você olhar no slide seguinte, né, nós vamos ter a grande tribulação, aí ela nós vamos ter o anticristo, nós não vamos falar sobre ele aqui hoje, vai do Apocalipse, ele vai firmar aliança com muitos por uma semana. Aqui eu estou falando de Daniel ainda, nem estou falando de Apocalipse, apesar de que o Apocalipse também fala disso. E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação, é aqui que os judeus vão perceber que ele é um anticristo, que ele é um falso Cristo, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí, sobre o assolador, que é o diabo, né, nós vamos ter que depois conectar essa palavra aqui com Apocalipse, onde sabe que ele vai ser lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, enfim, aquela parte lá que nós não vamos falar dela hoje. Aí o anticristo dominará até a consumação todo o tempo, está lá em Apocalipse 2, 16, 17, fará uma aliança com os judeus por 7 anos, essa é a visão que está na Bíblia. A aliança será quebrada na metade da semana, isso é, mais ou menos após 3 anos e meio. Aí a grande tribulação, que virá, na minha opinião teológica, sobre os judeus, eles vão suportar aí todo esse período, né, que é a última semana de Daniel, quando a abominação virá com o nome de assolador e de anticristo. E aí, só para complementar, Mateus 24, 15 a 22, vai dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aí está lá em Jerusalém, no monte de Deus, aqui da terra, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, o que estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa, o que estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Esse não volte atrás aqui conecta com a mulher de Ló, que ela olhou para trás e ficou para trás. Aqui é uma conexão escatológica, aquela mesmo juízo lá que foi colocado sobre Sodoma e Gomorra. Depois, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui de novo a estação, inverno aqui é uma estação, sábado aqui é o Shabá, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Está aí a palavra de Mateus 24, 15 a 22. Jean. Pastor Adilson, veja que é interessante, nós temos ali 2 juízos de Deus em Gênesis, né? Nós temos o primeiro, que é o que passa pela tribulação ali, Noé com a sua família, eles são salvos no meio da tribulação,
Mas nós temos outro juízo, que é Ló. E agora os anjos, né, os dois anjos, que representam o Novo e o Velho. O Novo e o Velho Testamento, que representam as profecias e as leis. Então eles chegam sobre aquela cidade trazendo uma ordem de juízo. Só que Ló, ele dá ouvido àqueles homens e traz aqueles homens para dentro da sua casa. Ele traz aqueles homens para dentro da sua casa. Então, como eu posso sobreviver nesses dias? Aqui tem uma chave. Você Sim. precisa trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. Como eu posso sobreviver esses dias tão difíceis? E o que estamos vivendo e o que vamos viver, né? Olha, você precisa fazer que nem Ló. Ele levou aqueles anjos para dentro da casa dele. E ele tinha um senso de justiça. Porque ele disse bem assim, olha, lá na minha casa vocês vão poder lavar os pés. O que Jesus fez antes da Santa Ceia? Lavou os pés dos discípulos. Qual é o senso de justiça? Ele está dizendo o seguinte, olha, aqui fora está uma sujeira terrível. Mas quando vocês chegarem na minha casa, vocês vão poder lavar os pés. O que é isso? É trazer a palavra e lavar os pés, é tirar o pó. E o que é o pó? O pó é a mesma questão que Deus disse para a serpente, dizendo bem assim, olha, você tem legalidade para comer do pó da terra. Porém, Jesus ele lavou e tirou o pó dos discípulos porque ele cumpre-se aquilo que está escrito em Isaías. Como são formosos os pés daquele que anuncia as boas novas. Ou seja, e ele vai dizer sobre o monte, estar no monte. E Ló, ele recebeu uma mensagem que ele precisava sair da sua casa e subir ao monte. Que monte é esse? Isso fala sobre a salvação. Porque 8 pessoas estavam dentro da arca. 8 fala sobre identidade. A arca fala sobre salvação. Aonde a arca parou? Em cima de um monte. E aonde Deus mandou Ló subir? Para um monte. Veja que todas as coisas vão conectando. O monte está falando sobre voltar para casa, para a sua origem. Há uma saída. E essa saída está no alto. Por isso que Davi mesmo ele vai dizer, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo, existe uma saída. Essa saída veio do alto, porque ninguém subiu senão aquele que desceu. Fala sobre Jesus. A nossa salvação nesses dias é que você traga a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus. Que você possa trazer a palavra de Deus novamente, né? Para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Que nós possamos fazer isso, somente a palavra. Alguns tempos, né? A gente ouviu alguns hinos, e eu não quero aqui condenar quem fez nada disso. Mas às vezes a gente começou a cantar uns hinos que a gente foi cantando, porque ouviu falar aquele hino, né? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar? Então, e aí Pedro, ele vai dizer diferente, ele vai dizer bem assim, ó, para quem nós iremos? Para quem? Né? A palavra é para quem? Para quem? Então, olha, não é sobre para onde nós estamos indo, é para quem nós estamos indo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. Ele convidou para ele, é estar nele. A salvação é estar nele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nesses dias de tribulação, a gente não quer aqui colocar um pânico, não quer aqui colocar um medo, nada. Tudo isso aqui são revelações e aquilo que está escrito na Bíblia, que não é só eu e o pastor Adilson que acredita nisso. Existem homens e mulheres de Deus que estudam a Bíblia, que buscam conhecimento, que se aproximam cada vez mais do conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o conhecer aqui, quando você lê essa palavra conhecereis a verdade, não é conhecer de ouvir falar, não. O conhecer aqui é conhecer de intimidade, de pegar essa palavra, trazer para dentro do seu quarto, fechar a porta e dizer, eu vou me relacionar com ela, até que ela possa gerar em mim um fruto chamado liberdade. Então são dias que Deus está falando, quem tem ouvidos, ouça. Eu estou no slide agora 14 aqui, as 70 semanas de Daniel.
Eu só queria, antes de comentar esse slide aqui, falar que quando Jesus estava pronto para ir até a cruz, os 7 últimos dias de Jesus na terra foi muito importante. Porque no primeiro dia, a segunda-feira, sabe o que Jesus fez? Os 7 últimos dias de Jesus na terra, no primeiro dia, que é a segunda, sabe o que Jesus fez? O que Adão fez no Éden? Adão comeu do fruto que não poderia, né? Então, no primeiro dia, que é a segunda-feira, Jesus está caminhando e de repente ele olha para uma figueira, ele sente fome. E o que ele faz? Ele amaldiçoou, porque aquela figueira não deu o fruto a ele. Mas por que, Jean, isso? Porque isso tratava desde o Éden, figueira, conexão, alimento, ele sente fome. Aí aquela figueira não dá o fruto. Primeiro, tem vários mistérios aqui, mas eu vou dizer um deles. Ele está dizendo o seguinte: essa figueira está desobedecendo a ordem que nós demos a ela no Éden. Ela não entendeu, está na última semana e ela continua desobedecendo. Então, figueira será maldita, porque você não deu ouvidos à voz do Éden. Qual foi a voz do Éden? Multiplicai, dai frutos. E naquele momento, aquela figueira, existe algo profético ali. E aí, quando você pega as últimas semanas, eu vou pular aqui para quinta-feira, tem o que aconteceu na terça, na quarta, depois podemos falar sobre isso, que não é o dia, não é sobre essa aula de hoje, mas na quinta-feira ele entra na cidade como o cordeiro, porque os animais foram criados no quinto dia. Então também na quinta-feira ele entra. E o homem foi criado no sexto dia. Então na sexta-feira ele vai à cruz, dizendo o seguinte: olha, lembra lá no Éden, quando Adão pecou, o que nós fizemos? Nós sacrificamos um animal. Então João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sexta-feira ele está colocado na cruz, porque o homem foi feito no sexto dia. Então Jesus chega dizendo: eu assumo o lugar dele. E ele estende as mãos e assume o nosso lugar, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Para que aquilo que diz em Apocalipse, que não haverá mais noite. Por quê? Nós estaremos 100% na luz. Não Exatamente. precisará mais de sol nem de lua. A luz, ele é o pai das luzes. E Jean, por que vocês estão estudando, pastor Adilson? Por que vocês estão falando tanto de números e tal, se ninguém sabe nem o dia nem a hora? A palavra diz, ó, e aqui tem uma chave, hein? Como que eu divido o ano? Ele disse, olha, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Tá, mas o que tem no dia e na hora? Tem as semanas. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se você quiser, você pode se aprofundar nas semanas. E as semanas têm os meses. Se você quiser, você pode se aprofundar nos meses. E os meses têm o ano. Então, se você quiser, você pode se aprofundar sobre os anos. Ele deu 2 eliminações e deixou aberto para a gente navegar sobre 3 questões que são muito importantes. Não é para cravar um dia que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para alertar que o que está acontecendo tem a ver com a sua vinda, tem a ver com a sua volta. E que nós precisamos estar atentos a isso. Assim como aquelas virgens prudentes. Tá liberado aí, meu pastor. Amém, amém. Esse slide que eu deixei aí, né, também é uma contribuição aí do estudo bíblico de um pastor, é só porque ele tem aí uma visão bem, bem tranquila de tudo que nós falamos, né? Desde lá das primeiras semanas, alguns pontos e fatos que acontecem, né? A construção do templo, depois a destruição do templo, ó. E aí nós não vamos entrar nisso hoje, né? Talvez se o Jean depois quiser conversar com isso uma outra oportunidade, vamos falar sobre a construção do terceiro templo, há toda uma preparação dos judeus para a construção do terceiro templo. Não tem nada a ver com nós cristãos, mas ao mesmo tempo tem, porque a construção do terceiro templo é exatamente onde o anticristo vai colocar os pés. Então, ele terá que ser reconstruído. Quando e que tempo vai ser isso, nós não sabemos. Só sabemos que eles estão se preparando para isso. Eu até fiz uma live recente sobre isso aí. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? E agora, já eu acho que
nós temos que chegar naquele reloginho de Israel lá, né? Aí, para poder fechar o dia de hoje, né? Aquele reloginho, né? Bom, agora que vem o manto aí. Pega caneta, papel aí para você anotar o reloginho de Israel aí. Como é que funciona? Hora terceira, hora nona. Opa, deixa eu abrir o microfone aqui. Tá, vamos lá. Bom, como a gente está falando sobre 7, para quem está aqui no Clubhouse, só fazendo um refresh aqui, nós estamos fazendo uma transmissão e por isso que, infelizmente, a gente não está subindo ninguém aqui, eu peço desculpa hoje, porque essa transmissão, eu estou aqui com o pastor Adilson, que está aqui do meu lado, e nós estamos fazendo essa transmissão via YouTube. Tem um link na bio do meu Instagram e também na bio do pastor Adilson. Lá tem um link que está sendo transmitido no canal do YouTube dele e com uma transmissão também em 3 plataformas. Dentro do Facebook, estou fazendo uma transmissão e salvando esse conteúdo. Lá você vai ter visualmente todos os capítulos, versículos, as imagens. Isso vai ficar salvo, tá? Isso vai ficar salvo. Então você pode acessar lá depois. Eu só abri aqui a sala no Clubhouse para quem não pode estar por lá. Hoje nós estamos tentando de todas as plataformas possíveis para que o Evangelho seja pregado e anunciado a toda criatura. Essa é a ideia e o propósito, tá? Então fiquem à vontade. Depois eu vou liberar aqui para as perguntas. Nós já estamos finalizando. Falta só um pouquinho. Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre essa questão do relógio. Mas eu queria provocar aqui uma segunda live com a permissão do pastor Adilson. Provocar aqui. Você sabe que ele não terminou. Você sabe que Deus não terminou tudo no primeiro dia, né? Ele foi fazendo primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então a gente deixar uma provocação aqui para um segundo dia também, falando dessa questão para a gente poder mergulhar um pouco mais também, como foi. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida do pastor, que trouxe algo aqui muito, muito relevante e que talvez algumas pessoas não entendam isso agora, mas brevemente vão entender. Eu creio que Deus tem derramado, pastor, revelação. Deus tem derramado revelação. Sabe que eu entendo isso? Porque ele está dizendo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem é que revela o conteúdo da palavra? É o Espírito. Então, se ele vai derramar, e se ele prometeu isso, eu estou derramando o meu Espírito sobre toda a carne, Deus está dizendo, olha, não importa se você é teólogo, se você não é, se você é doutor, se é pastor, eu estou derramando revelação. Se conecte na fonte. Esse é o segredo, se conecte na fonte. Tá bom? Bom, só para continuar aqui, eu vou colocar aqui na minha tela, vou colocar aqui na tela, uma conta aqui, só para que a gente possa ter aqui, deixa eu colocar aqui, só para que a gente possa fazer, para quem está acompanhando no YouTube, consegue visualizar. Então vamos lá. Ó, só para que a gente faça uma conta e entender um pouquinho do relógio, né? Para entender o relógio de Deus, nós precisamos entender os dias. Entendendo os dias, nós vamos entender o relógio de Deus para esses dias. Então, primeiramente, nós estamos, o nosso calendário, ele é baseado, né? O nosso calendário, ele é baseado no Sol. E a partir disso, nós temos um calendário conhecido como calendário gregoriano. Só que aí nós temos um problema, né, pastor Adilson? O calendário baseado no Sol, ele toda hora precisa acrescentar um dia, né? A cada 6 anos. O ano bissexto, né? Exatamente. Precisa acrescentar um dia ali, por quê? Porque ele desregula tudo. E aí, Deus estabeleceu o seu povo, né? Deus estabeleceu o seu povo como contar os dias. Ele falou, olha, você, Moisés e o povo aqui, vocês vão se basear através da lua. Aí vocês vão ter uma conta mais precisa. Tá? Há várias questões sobre isso, eu vou só pegar a parte aqui simples. E aí, vamos lá, a criação, né? Nós temos aí na criação, em Gênesis, que isso levou 7 dias. 6 dias e o 7º descanso. Então eu preciso entender o seguinte, de Adão até Abraão, quantos dias levaram? Então, de Adão até Abraão. De Adão até Abraão.
levaram-se 2.000 anos. Exatamente. De Abraão até Jesus. Até Jesus, mais quanto? 2.000. Mais 2.000. Ok. Agora, e de Jesus? De Jesus até os nossos dias. Estamos finalizando. Ainda não fechou. Sim. Totalmente, né? Nós estamos finalizando. Mas mais 2.000. Exatamente. Aí você fala, Jean, mas a gente está no ano 2020, como que não fechou ainda? É isso que eu te falei. Não vá pelo calendário gregoriano, senão você vai se dar mal, né? Você não tem, os números não vai bater. Aí você fala, mas Jean, como assim só 6.000 anos? Sendo que a ciência diz que os ossos foram datados com milhares e milhares de anos. Como é que explica isso? Se Adão até Jesus levou isso, como é que explica que a ciência diz assim, olha, esse osso aqui, o mundo tem milhares de anos. Sabe qual que é o problema? É a medição. É utilizado, até o pastor, eu acho que a Dilson falou também, sobre o carbono 14. Sim. Então, como que faz a medição? É em cima do carbono 14. E aí, qual que é o problema? Você vai pegar um pedaço de osso e você vai aferir quanto tempo, né, em cima desse carbono 14, que já existe a possibilidade de falha também. Então você vai aferir quanto tempo aquele osso está ali, ou qual a origem e o tempo e tal. Beleza, só que tem um problema. Quando você pega o osso de um homem, ou quando você pega um osso de um animal, a pergunta que você precisa fazer é o seguinte: da onde foi tirado esse osso? Do pó da terra. Aí eu te pergunto, quem veio primeiro? O homem ou a terra? A terra. Então, obviamente, a terra tem muito mais tempo que Adão. Por isso que a nossa contagem começa em Adão. De Adão até Jesus, 2.000 anos. E aí é certeza. Porque Deus não faz as coisas por acaso. Deus não faz as coisas por acaso. Então, quando alguém disser para você, mas a Terra tem milhões. Claro, a Terra já existia. Você olhar em Gênesis, o que Deus fez? Deus separou as águas e deixou as porções de terra. Então significa que a Terra já existia há muito tempo e a gente não sabe quantos anos. Então toda vez que tentar datar a existência humana pelo carbono 14, usou o produto errado. Qual que é o produto? Estão usando o osso. Só que o osso veio da terra. Deus formou o homem do pó da terra. Então por isso a datação não bate. Mas Deus não faz nada por acaso e ele nos explica isso. Então você tem aqui 2.000, mais 2.000, mais 2.000. O total vai dar 6. O que acontece no sétimo dia? No sétimo dia, Deus descansa. Então, quando você pega Enoque, que é o sétimo primogênito, dos 10 primogênitos, dos 10 primeiros nomes da Bíblia, que também já tem uma profecia oculta em cima desses 10 primeiros nomes, né, pastor Adilson? Ah, sim, tem. Os 10 primeiros nomes da Bíblia tem a profecia. O homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao sem descanso, repouso eterno. Só você traduzir depois aí com paciência e calma esses 10 primeiros nomes da Bíblia. Quando você tem o sétimo, que é o Enoque, que está incluso nesses 10 primeiros, o sétimo foi arrebatado. Aí você tem, uau, então peraí. Quando chega no 6, alguma coisa acontece. E aí Jesus começa a falar sobre o relógio. Jesus vai sinalizando sobre o relógio. E tudo que foi comentado aqui desde o início pelo pastor Adilson sobre a viração do dia, sobre a viração é 6 horas. Aí quando você pega o calendário judaico, nós estamos vivendo o ano 5.000, agora sim, 5.781. Ou alguns vão dizer isso, que essa conta foi perdida, que há um número aqui que foi perdido. Mas se você pegar a hora nona, quando você vai ver a cruz, Jesus é levantado às 9 horas, depois ao meio-dia e depois às 15 horas, então eu tenho 3 períodos aqui. E nesses 3 períodos eu tenho intervalo de 3 horas a cada um deles. 9, 10, 11, 12. 12, 1, 2, 3. 3 períodos
e 3 intervalos entre cada um deles. Isso é por acaso? Não. Às 9 horas, Jesus está ali sobre a cruz. Ao meio-dia, o céu se escurece. Isso. Ao meio-dia, o céu se escurece. Às 15 horas, ele fechou a conta. Ele, depois de 3 horas escuro, ele diz, ó, acabou, entrego o meu espírito. Acabou. É um período, cada período aqui tem um significado muito importante nessa questão das horas. Aí se a gente continuar, Jean, e depois das 15 horas, se a gente pegar as 18 horas, seguindo a mesma lógica, qual que é a lógica? Um dia, agora você precisa fazer conta aí, por isso que é meio pancada isso aqui. Mas se um dia equivale a 1000 anos, então se você dividir 1000 por 24, por que 24? São 12 mais 12, né? 24 horas. Então vamos pegar 1000 dividido por 24 dá 41,66. Quando você pega 41,66 e você multiplica por 18, que seria no relógio de Deus, por exemplo, às 18 horas, você vai chegar no ano 5.781. Então significa que o ano que nós estamos vivendo é o entardecer. E aqui tem uma chave. Sim. Quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores, ele também chama nos horários. E ele vai dizendo cada horário, olha, os últimos trabalhadores, eles são chamados ao entardecer. Jean, então o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, não, eu estou afirmando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estamos vivendo o entardecer. E aí tem uma chave aqui. Pastora diz, quando apaga-se as luzes, quando se apaga-se as luzes do sol, né? Quando o sol vai embora, o que entra no lugar do sol no céu? A lua. O astro que entra é a lua. Mas a lua ela não tem luz própria. Sim. Então, se a lua não tem luz própria, quem é que fornece a luz para a lua? O sol. O sol. Então vamos lá. Se Deus está permitindo o sol se retirar, porque agora nós estamos vivendo um período escuro, ele está dizendo o seguinte, tá, mas tem um detalhe. Se a lua na Bíblia representa a mulher e a mulher representa a igreja, então chegou a hora da minha igreja brilhar. Mas o brilho que reflete sobre ela não é dela, é do sol. E quem é o sol? É Jesus. Então o brilho da noiva é o noivo que colocou sobre ela. É o sol que resplandece sobre a lua, a luz. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer nesses dias e nesses anos a igreja brilhar de tal maneira que o mundo nunca viu antes. Como isso? E Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer com que as pessoas vejam nesses dias a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Vai ficar nítido isso sobre o teu rosto, porque ele tem cara de quem vai para Jerusalém. É sobre o teu rosto, é sobre a tua vida, é sobre a tua casa, é sobre a tua família, uma chama de Deus. Veja que quando Pedro, ele vai, e muitas pessoas dizem bem assim, mas a sombra de Pedro curava. Não, a sombra de Pedro não curava. Se a gente entender o princípio, o objetivo final, ele está dizendo o seguinte, Pedro está na luz. Porque quem não está na luz não tem sombra. Quem está no escuro não tem sombra. Está no escuro não tem sombra. Então só tem sombra quem está na luz. Então se Pedro anda na luz, quem cura é a luz que reflete sobre Pedro. Você é como a lua. Por que como a lua? Porque você é a noiva de Cristo. Veja o sonho que José teve. José teve um sonho e disse, pai, o Jacó, né? E Jacó é as 12 tribos. É o relógio, é o reloginho. Relógio. É o relógio. Aí ele diz bem assim, pai, eu tive um sonho. Qual é o sonho, meu filho? Pai, eu vi o sol, eu vi a lua. E eu vi a lua e o sol se curvando sobre a estrela. Ele diz, como é que é, meu filho? Não foi nem José que interpretou o sonho. Quem interpreta foi o pai. E ele diz, quer dizer que eu e a sua mãe vai se curvar diante de ti? É essa a história? Porque Deus já estava nos dando um princípio. O pai como a figura do sol. A mulher como a figura da lua. Aí entenda um princípio aqui, agora eu quero pegar algo também, fazendo um gancho aqui, um link, né, aproveitando aqui, para os casais.
Sabe o que Deus revelou no Éden? O Adão, por que que você saiu do lugar? Se você saiu do seu lugar, sua esposa deixou de ser nutrida, porque é o sol que vai nutrir a lua. A lua não tem luz própria. Então ele está dizendo, Adão, por que você deixou de nutrir a sua esposa? Satanás veio e ofereceu algo a ela. Exatamente. Vós, se você está dizendo o seguinte, olha, se você, nesses dias, Deus está dizendo aos pais aqui, eu creio, pais que está me ouvindo, pai que está nos ouvindo aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Fale aos teus filhos nesses dias. Não é por um acaso que os teus filhos estão protegidos na hora que o sol está se pondo. Deus protegeu os teus filhos da maior doença do século que já veio sobre a terra como praga, que parou o mundo. Ela não é tão letal e não é tão mortal, eu sei disso. Mas entenda, ela é quem parou, ou seja, ela é quem colocou um divisor de águas. E quando você olha para águas, você olha para Noé, você olha para a arca, você olha para o Jordão, a mesma arca que está ali agora colocado para salvar a família de Noé. Aí nós vemos depois 4 horas depois, ou seja, 4 dias depois, que é representado por 4.000 anos, Jesus chega e se coloca no Rio Jordão e agora, novamente, quem que abre? Os céus. O céu se abre sobre esta arca da salvação. E diz, esse é o meu filho amado. A arca tinha 8 pessoas. Fala sobre identidade. Jesus, olha uma chave aqui. Jesus, sabe quantos dias Jesus demorou para receber o nome de Jesus? 8 dias. 8 dias. 8. Identidade. Nome é identidade, né? Então ele recebeu a identidade com 8 dias. Exatamente. E não foi o pai nem a mãe que deu, né? Sim, esse veio direto, né? Mas tem uma outra chave. Você lembra quem é que na hora que chega no tempo, que alguém olha para ele, você lembra que ele fala, aquele sacerdote? Eu esperei para ver com os meus olhos, ó, Simeão, com os meus olhos, a salvação. Simeão tá ali e ele diz, Olha, olha, eu esperei, né? E tinha uma mulher sentada, ou talvez numa cadeira, uma profetisa, sim, dizendo bem assim, oh, chegou a salvação. Então, olha que interessante. Assim como no Éden, um homem e uma mulher caem. No dia que Jesus é levantado, tem um homem e uma mulher esperando para ver a salvação. é isso mesmo. Era o Simeão. E a Bíblia dá qualidade a esse homem, tá? Você sabia? A Bíblia dá qualidade para ele, tá? Fala que ele era justo. Vamos ver. A conexão justo e temente a Deus. Quem é outra pessoa que é citado com essa qualidade? Faz questão de citar essa qualidade, porque nem o diabo teve poder sobre ele. Jó, justo e temente, e Simeão, Lucas vai dizer isso, ele era um homem justo e temente, que esperava, olha a palavra que ele usa, a consolação. E a Bíblia é mais forte, vai dizer que assim, ó, eu lembro desse texto, vai dizer assim, o Espírito estava sobre ele. Pode pegar o texto aí, deve estar em Lucas. Deixa eu pegar aqui. Vou procurar aqui, mas eu lembro do texto, né? Lucas. Deve ter Lucas 2 aí, deve ser 2, 1 ou 2. Se for 2 é 3, é ali, logo no iníciozinho de Lucas, né? Porque vai falar disso, né? Ah, de Simeão, sim. Porque Lucas, as Lucas. qualidades desse homem. Havia em Jerusalém, eu estou no 25 aqui. Sim, esse homem, Simeão, hein? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus. Isso. Esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ó. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, olha aí. Antes de ver. Vinde e vede. E pelo Espírito, ele foi ao templo. Pelo Espírito ele foi ao templo. E quem levou ele ao templo? O Espírito, né? E quando os pais trouxeram o menino Jesus, José e Maria, para com ele proceder segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Percebeu? Os olhos viram
a palavra que é a salvação. Isso é muito forte, pai. Isso aí dá outra live, só esse pedacinho aí. Né? Tem várias chaves aí. A chave de Ló está aí, né? A chave do Espírito pairava sobre a terra está aí, que o Espírito estava sobre ele. Então, assim, observe que o Espírito já estava operando fortemente nesse ambiente de Jesus, preparando todo o ambiente de Jesus, já numa operação do Espírito Santo. Sim, aqui, por isso que Jesus, observe que tem um detalhe, uma outra chave aqui, ó, vai ver ali, ó, para com ele, procedente segundo o uso da lei. Lembra que Jesus, uma vez, muita gente acha que agora eu estou na graça e tal. Jesus fala assim, mas eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Aqui, ó, a outra revelação de que Jesus cumpre a lei, ele vai ao templo por causa da lei. Por quê? Porque quem deu a lei? O próprio Jesus. Então, assim, eu fico muito triste de ver alguns pastores, não, agora não tem mais lei, o Antigo Testamento não precisa preocupar com isso não, porque Jesus agora veio da graça. Meu Deus, Jesus nunca veio abolir a graça, a lei, perdão, nunca. É usado o versículo que diz assim, acho que se não me engano, Romanos, o fim da lei é Cristo. É. Só que eles não entenderam, né? Aqui, Romanos 10, 4, diz assim, Isso. porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você pode pegar aí e escrever do lado da palavra fim, objetivo. Exatamente. Essa palavra está nesse sentido aí, tá? O objetivo da lei, o foco da lei, o alvo da lei Isso. é Cristo. A lei apontou para Cristo. Cristo é o ápice da lei. É interessante essa questão que a Bíblia vai dizer que quem cumprisse a lei tinha um prêmio. Sim. E o prêmio é a ressurreição. Então, como Jesus cumpriu a lei, Jesus disse, eu estou indo buscar meu prêmio. Exatamente. E aqui você observa esse Simeão, ele vai dizer o que aqui? Ele tinha tanta certeza da salvação dele, ele tinha tanta certeza da ressurreição, daí que ele já diz assim, Senhor, já pode me despedir. Eu sou teu servo, despede eu aí. Você vê que ele é servo por quê? Porque ele ainda não tinha comido do pão. Ele vai se tornar filho depois, porque aqui ainda é Poderosa essa chave aí, viu? aqui, ó. Ele é servo, ele não comeu o pão, ele esteve com o pão nas mãos, ele aguardou o pão chegar nas mãos dele, para que ele, agora, Senhor, o pão está em minhas mãos, pode me despedir, que eu já fiz, já cumpri a palavra profética, pode me despedir, Senhor. Agora eu vou esperar esse pão trazer a ressurreição até mim. Rapaz, isso é muito forte. Isso aí. O pão. E sabe o que é interessante? Que quando o povo vai entrar em Canaã, o pão para de cair do céu. Pois é, para. Não há necessidade mais, né? Exatamente, porque eles agora, né? O pão viria até eles, né? O pão estava sendo preparado para chegar. Estão na terra que manda leite e mel. Mas é isso, pastor. Sim. Vai completar aqui 2 horas. Sim, foi muito bom. E foi benção aqui, foi muito bom. Eu quero, Jean, antes de despedir, só agradecer as pessoas que estiveram conosco. Tem muitas mensagens, né? Muitas mensagens. Assim, ó, conteúdo atualíssimo. Boa noite, a paz, aqui da Márcia, a Cláudia. Paz, boa noite. Cláudia vai dizer bênção, né? João Pedro, glória a Deus. A Fabiane Fernandes, então só o povo de Israel precisa de fim do pecado, cessar a transgressão, enfim, eles precisam da expiação. Não acredito que essa profecia é só para os judeus, é para nós todos. Amém, Fabiano. Que Deus abençoe você. Josiel, muito obrigado. Márcia, Davi Semedo, esse aqui falou, meu Deus, é muito forte. Gisele Santos, Walter Giraldello, lá do Paraná. William Becassis, né? Descendente de judeus aqui. Luciana Silva, de Curitiba. Gisele dos Santos, eita glória, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Maria das Graças, Bissoli Vitali, muito aprendizado, meu Deus. Muito obrigado a todos que estiveram na audiência, quem mandou mensagem, quem também esteve na audiência lá do... Eu vou agradecer também ao pessoal. Teve muitas pessoas que passaram aqui no Clubhouse. Tá aqui também o meu irmão, o Joir está ali na ponta.
Pra quem não conhece, tá ali o primeirinho da fila aqui, a Fabrícia, a Patrícia, a Letícia tá sempre aqui, a Rosa, Bruna, Luciana, Eminga, deixa eu ver esse nome aqui, Emingarda, eu acho que é isso. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Ela é lá da Manhã Fire. Amém, amém. Ó, aqui, outro homem que eu admiro aqui também, tá aqui junto conosco, o Renato. Renato tá ali, um homem muito inteligente mesmo. Gosto de ouvir ele falando. Chegou aí, o David chegou, foi, voltou, tá por aqui. O Passou Semedo bastante. estava aqui no nosso aqui, mandou uma bênção, agradeceu muito aqui. Ele estava aqui no YouTube e voltou lá Amém, no. amém. Natanael, Gislaine, Cristina, Verônica, Melissa, que acompanharam aqui, né? Vocês, a Pamela, Israel. A cada um de vocês, Deus abençoe. Essa ideia aqui, que Deus tocou no coração do pastor Adilson, começou por algo, um mover profético que nós temos sentido esses dias, e nós não queremos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, por isso nós estamos ouvindo a voz e se dispondo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Pastor, eu creio que hoje, pastor Adilson virou uma chave, e essa chave é o dia 1º do mês 6. Verdade. 1º do mês 6. Então Deus tem falado ao meu coração, para todos vocês que vão ouvir, ou aqueles que estão ouvindo aqui, que esses últimos 6 meses desse ano é fundamental uma preparação da terra e do solo. Por quê? Porque Deus tem colocado ao meu coração Isaías 37:30. No primeiro ano, no segundo ano, mas no terceiro ano, ele disse assim: haverá uma grande colheita. Então, prepara-se a cada um de vocês para essa grande colheita de Deus sobre toda a terra. Como isso? Para alguns, é impossível Deus levantar uma nação em alguns anos, em 100 anos. Como é que pode? Deus levantou um exército com milhares de milhares. E era tudo um bando de ossos. Até que uma palavra soprou e fez com que tudo se movesse. E Deus levantou, e no mesmo dia, um exército. Assim como ele fez com Moisés, levantou um exército. Os que eram escravos virou exército. Então creia nisso. Para Deus nada é impossível. Então Deus pode fazer. E vai fazer. Eu sinto nesse relógio do trabalhador, você lembra da última hora? Quantos denários ele deu para aquele que trabalhou a última hora? Ele deu um denário. E para aqueles que trabalharam o dia inteiro, todas as horas, ele deu um denário. Então Deus está dizendo o seguinte: eu estou fazendo um aceleramento sobre a terra. Então vocês dessa geração, se preparem, porque aquilo que você não viveu em 10 anos, Deus trará sobre um. Deus fará sobre um. Basta que você se coloque na posição. Basta que você se coloque na posição. Não saia da posição. Existe. Onde que é esse lugar, Jean? Eu corro para onde? Eu corro para onde? Não, não. Volte para a palavra. É esse o lugar. É Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é o verbo. Encarne essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, viu, Jean? Pode orar aí para fechar, né? Eu comecei, você ora para fechar, porque está fechando também lá no Clubhouse. E eu fico às ordens, se algum dia Deus nos instar, né? Insta que se prega o evangelho. Se ele nos instar a estar de novo numa live, estaremos juntos em nome de Jesus. Amém. Então vamos agradecer a Deus Sim, meu e nós Deus. vamos finalizar. Pai, nós te louvamos. Sim, meu Deus. Ai, Muito Senhor, obrigado, o Senhor é Jesus. bom. Muito obrigado. Muitas chaves, muitas palavras foram reveladas e o Senhor teve misericórdia de nossa vida e nos chamou para esses dias, para Glória a que os Deus. nossos corações queimem, para que os nossos corpos queimem, para que possamos ser como um farol, Amém. que a nossa casa seja como um farol, Jesus. Sim, meu No meio Deus. de uma escuridão, dizendo bem assim: aí vem o noivo, Amém. aí vem o noivo. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o rei. Arrependei-vos, pois é chegado o rei. O reino já foi estabelecido, Pai. E agora o rei está voltando para buscar a tua noiva.
Ah, meu Deus, guarda-nos, protege-nos, ó Pai, em Ti e na Tua palavra. Nesses dias tão sombrios, nesses dias, ó Deus, que nós sabemos que o pecado, ó Deus, tem se levantado, mas a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Então que a Tua graça, Pai, possa trazer luz e entendimento a todos aqueles que ouviram e a todos aqueles que serão ainda alcançados, pois eu sei que essa voz continuará ecoando sobre os corações. Amém. Pega cada um, ó Deus, pega o seu lar, pega a sua casa, transforma-nos, ó Deus, em Ti. Que essa palavra possa gerar uma transformação em nossa vida. Obrigado pela vida de cada pastor, de cada irmão que esteve aqui presente. Ah, Jesus, eu sei que o Senhor não nos reuniu por um acaso. Essa reunião é para Ti, é em Teu nome. E toda reunião em Teu nome, o Senhor se faz presente onde houver 2 ou 3. A Tua igreja se reuniu de uma maneira diferente, mas ela está reunida. Porque o Senhor, ó Deus, não há nada que possa parar a Tua igreja. Não há nada. Não há nada que possa parar a Tua igreja. Amém, Então a Jesus. Tua igreja continuará caminhando de fé em fé e de glória em glória. Então eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um, que a Tua revelação, Amém, a Jesus. manifestação do Teu Espírito possa fluir sobre a sua casa, sobre o Teu interior, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos.